Papo de rua. Papo de rua. Ai, só rindo, gente. É só rindo que a gente. Foi o que eu rindo disse. que a gente começa bem o dia, né? Uns nascem pra sofrer, outros nascem pra Porque rir. pra começar chorando é 2 palitos. Por isso, hoje é um dia de alegria. Estamos aqui com nossos convidados Bacelar, monstro, que vai trazer histórias incríveis. Jornalista incrível. Jornalista incrível do CPB, que, mano, vive várias experiências únicas com ele. Ele vai trazer um pouquinho disso pra gente. E com o Igor, o cara mais descolado da Avenida Paulista. Tá aqui junto com a gente. Parou pra conversar, né? A gente olha ele de longe. Pô, caralho, esse cara é estiloso demais, vamos trocar Vamos ideia com chamar ele. ele. Que é um fotógrafo incrível, também vai falar um pouco pra gente sobre esse trabalho. Você trabalha mais com eu estilo, assim? trabalho com foto estilo, mais publicidade. Massa, então ele vai trazer isso pra gente, que a gente sempre tá mais na fotografia, vídeo, então vamos trazer um outro aspecto. E, óbvio, não poderia faltar Robert. A lenda. Abe, a lenda. A lenda. Abe, a lenda. E aí, qual é a sua expectativa? Você é um brotherzão, eu conheci o Bacelar. Sim, Total. sim. Bacelar parceiraço, né? Bacelar é... Cara, já viajou junto. Só não vou falar que a gente já dormiu junto, porque a gente não dormiu junto. Mas no mesmo quarto já? Não, no mesmo quarto não. Ele prefere dormir com o Caetano. Que delícia, né? Ele prefere... Eu prefiro o Gil. tá Ele ligado? prefere o Caetano, entendeu? Não posso fazer nada, cara. Pô, mas também competir com o Caetano. Não dá, né? É difícil, né? Engasgou. Quer tomar uma água depois Até tomar dessa? uma água. Enquanto você vai tomar aqui, agradecer o Igor aí pela presença aqui com a gente, Valeu, mano. disponibilizar esse tempo todo aí, Bacelar também, obrigadão demais por vir bater esse papo aí com a gente. E começar falando aquelas besteiras que a gente sempre fala, né? Hoje aqui na mesa a gente tem aquela dúvida de quem vai fazer vestibular para prestar para comunicação, aí ele fala assim, vou fazer jornalismo ou publicidade? Tá ligado? Faça nenhum dos dois, por favor. Aí você vai descobrir Por que favor, o por favor, publicidade não faça, faz não jornalismo faça. e jornalismo faz publicidade. É bem isso. Se você quer ganhar dinheiro, não faça nenhum dos dois. É isso. Você, conta um pouquinho pra gente aí, como que é essa da sua experiência aí nessa área de jornalismo e tal, como que... Bom, primeiro eu queria falar que eu estou brincando, tá? Lógico que a remuneração na comunicação não é a esperada, né? Porque pelas pessoas que trabalham na área, mas é uma área muito prazerosa. Todos nós aqui temos experiências incríveis graças à comunicação, seja jornalismo, seja publicidade. Então eu brinco falando para as pessoas não fazerem, mas na verdade Graças a Deus a gente vive disso, né? Exatamente, É. mas na verdade eu gostaria de incentivar as pessoas. Eu acho que se você gosta de comunicação, tem que tentar viver disso mesmo. Bom, Abi, respondendo a sua pergunta aí, tô nessa caminhada já há 15 anos, né, 15 como anos. jornalista, trabalhando dos dois lados do balcão. Já trabalhei em redação, trabalhei na Folha de São Paulo, no UOL, no R7 e também já trabalhei como assessor de imprensa em muitos locais. Hoje, inclusive, sou assessor de imprensa. Trabalhei 3 anos e meio no Comitê Paralímpico Brasileiro, onde nós nos conhecemos, Um né? prazer enorme, Exatamente. foi sensacional. E onde fizemos essas viagens aí que a gente comentou no começo. Fomos até para Paris, Pra né? Paris junto, né, você? Presenciamos a maior campanha do Brasil na história dos Jogos Paralímpicos. Épico. Então, o jornalismo me deu muita coisa, né? E se Deus quiser, até o meu último dia de vida continuará aí me dando não só o sustento, mas também a alegria de O poder trabalho contar com histórias. certeza até o último dia de vida você vai ter. Com certeza, Com certeza. é isso. Que assim seja. Exatamente. Amém. É isso aí, muito bom. Que da hora. E você, Igor? Bom, eu comecei na fotografia já faz acho que uns 17, 18 anos. Eu venho do mercado de vendas. De venda. Eu sempre fui das vendas, trabalhei com o comércio durante muitos anos. E aí teve uma época que aquilo não me incomodava, sabe? Tipo, eu fazia coisa prazerosa. Eu trabalhava com uma empresa grande de surfwear. Fazia muito litoral, muita praia de final de semana, essas coisas. E por incrível que pareça, tipo, era uma coisa que me incomodava, sabe? Tipo, me irritava, tipo assim, uma coisa de você acordar todo dia e falar assim, nossa, puta que merda, eu tenho que trabalhar, tá ligado?
E aí uma vez numa palestra, eu tava assistindo uma palestra na faculdade, eu já fazia faculdade de publicidade. Juro por Deus, cara, isso eu falo pra todo mundo. Eu não lembro sobre o que era a palestra ou o nome do cara que tava dando a palestra. E o cara chegou e falou uma frase que eu nunca me esqueci. Se você não tem prazer pelo que você faz, a primeira coisa quando você acorda é tipo, puta que merda, vira pro lado e dorme de novo. E aí desde esse dia, tipo, mano, busquei outra coisa, eu já gostava de fotografia. E aí comecei fazendo segunda assistência, consegui, na época eu conheci um pessoal que trabalhava no meio como produção. Aí entrei na fotografia e aí desde então venho me adaptando nela até hoje, tá ligado? Faço muita coisa ainda de fotografia desde a época do cromo até hoje no digital, mas hoje em dia não é só fotografia, é várias outras coisas. Eu trabalho muito com agência, faço muita coisa institucional, mas... Atendimento pra caramba. Atendimento pra caramba, e você tem que ter o jogo de cintura pra se adaptar. Tem adaptar. essa parada da vendas, né? Isso talvez uma... O que me ajudou a me vender um pouco, mas você se adaptar ao mercado mesmo, porque querendo ou não, no nosso meio da fotografia ele mudou demais. Você saindo do cromo, vindo pro digital e toda essa tecnologia agora de maluco que você tem de IA e tal, tipo, pra mim que tenho 45 é um pouco, cada vez é uma adaptação, entendeu? Então, tipo assim, agora, hoje em dia eu fotografo, faço assistência, porque tipo, cada hora que você tá, você aprende uma coisa nova pro seu próprio ramo. Mas você faz mais o quê? Faz mais fashion, mais Posso te cortar? spec shot? Pode. Posso? Sempre. Fazer o quê, né? Ele falou um Não, lance... mas olha... Ele falou um lance de acordar, né? Já acorda puto e tal, não sei o quê. Mas tem que deixar claro pra galera que quem tá nessa área de comunicação não dorme, né? Então nem adianta o cara querer acordar puto, porque o cara não vai acordar, ele não dorme. Robertinho, sabe o que eu falo que pra mim foi muito doido? Porque assim, eu tava dentro de um nicho que pra mim era muito legal, porque na época que eu era mais novo, pô, era um nicho que eu sempre tava, eu trabalhava com uma grande marca de surfwear que a gente fazia todo o Vale do Paraíba. Então, tipo assim, eu tava no caminho pra praia. Era legal, mano, era muito legal. Mas uma hora, sabe, tipo assim, o acordar de você ir trabalhar e pensar, puta que merda, era no sentido assim, era legal, mas era sempre a mesma coisa. Uma obrigação, mudava, né? Não mudava. Então, mesmo esses anos todos passando na fotografia, vocês bem sabem disso. Nenhum dia é igual ao outro. Mesmo você não dormindo. Mesmo você não dormindo. Você falou desse lance de... Nenhum ano é igual ao outro. Nenhum job. Só pra você ter uma ideia, a gente, graças a Deus, eu tive a oportunidade de conhecer o Robertinho, a gente passou 2 diárias, e mesmo as 2 diárias sendo o mesmo job, um dia foi completamente diferente do outro, cara. Mesmo chegando no mesmo horário, indo embora no mesmo horário, fazendo as mesmas coisas. No mesmo lugar. Sabe aquelas... A única coisa que mudou foi o pudim. Eu fui pra puta, nós comemos um pudim essa semana que vocês não têm noção, cara. E nem pra trazer pra gente, pô. Aí ele tava falando o lance que ele foi fotografar e viaja, vai pra praia e tal, não sei o que. Como que é pra você esse lance do jornalismo te levar pra vários lugares? Você conseguiu, tipo, viajar muito através disso daí? É uma experiência legal, não é? Como que... Sim, pelo menos do trabalho que eu realizei no CPB, né, durante esses 3 anos e meio, eu viajei quase todos os estados brasileiros, quase todas as unidades federativas. Falta aí acho que 6 ou 7, se eu não me engano, pra eu marcar minha presença. Já vamos lá. colocar essa lista, pra ter a bandeirinha todinha colorida. Pra colocar aquele alfinetinho ali, né, de localização. Também fiz 4 viagens internacionais, né, fui pro Chile, pra Colômbia, pra Inglaterra e pra França, né, onde foram realizados os Jogos Paralímpicos no ano passado, em 2024. E é uma experiência incrível, né? Nossa, ainda mais participar de uma... Imagino a emoção. Foi uma coisa surreal, assim, é uma coisa que eu até tatuei, não sei se dá pro pessoal mostrar. Dá. Opa, cadê você tatuou a torre? Sim, tatuei a torre aqui, os argitos e os argitos paralímpicos. É que a tatuagem acho que tá meio apagada, né? Ela é só, ela é só contorno preto, mas acho que dá até os poros ali. Ah, então beleza. Mostra até seu tipo sanguíneo. Fala pra galera que não conhece o que são os agitos. Os agitos paralímpicos são símbolos, né? É o símbolo dos Jogos Paralímpicos, assim como os aros olímpicos são, né, dos Jogos Olímpicos. Então são entidades diferentes, né? Você tem o IPC, que é o Comitê Paralímpico Internacional, e você tem o COI, que é o Comitê Olímpico Internacional. Então o COI é responsável pelos Jogos Olímpicos e o IPC pelos Jogos Paralímpicos. E aí são símbolos diferentes. Então
se vocês estão acostumados a ver aqueles aros olímpicos, né, que tem as cores dos continentes e tal, os agitos são essas 3 virgulinhas, como costumam dizer, que estão aqui no meu braço. Não conhecia, que legal, mano. Pegaram o símbolo da Nike, inverteram e colocaram 3, puseram tipo de cada isso. cor e foi. É tipo isso. E, pô, é incrível. E agora eu não tô mais no comitê, né? Tô numa empresa que faz produção de biodiesel. E essa semana eu completei um mês nessa empresa e eu já fui viajar, já fui pro interior de Goiás, uma cidade chamada Formosa, onde nós temos uma usina lá. E é bacana, eu tava até conversando com os colaboradores, com outros colaboradores da empresa que eu acabei conhecendo nesse curto tempo aí de um mês. E eu falei, pô, foi muito legal ir pra Paris. Foi do caramba. Mas foi legal conhecer Formosa também, sabe? Foi legal ter essa experiência. E isso tem muito a ver com a sua pergunta, sabe? Das experiências que o jornalismo proporciona, né? Pra gente. E o lugar é onde ele te leva, né? Exatamente. Então, eu tive assim, umas experiências assim. É também. Isso, há menos de um ano eu tava lá em Paris, tava debaixo da Torre Eiffel. Até sexta-feira agora, hoje nós estamos no domingo, né? Na sexta-feira eu tava no interior de Goiás e tava me divertindo pra caramba, conhecendo outras pessoas, outras histórias, conhecendo um mundo completamente diferente, né? De biocombustível que eu nunca tinha trabalhado. Então o jornalismo, ele te possibilita você imergir em várias áreas, né? Não só, você não aprende só sobre comunicação no dia a dia. Você aprende sobre outras coisas, porque você tem que pesquisar, você tem que estudar para poder passar a mensagem para os outros. Então, isso é muito bacana do jornalismo. E só complementando o que você falou, você falou que até sexta-feira você estava em Goiás, né? Formosa, e hoje você está aqui na Paulista, debaixo desse sol aqui que está judiando, tendo uma experiência. E eu acho que aqui na Paulista tá mais quente ainda, viu? Cara, hoje eu vim de blusa de frio, cara, de manhã, tá ligado? Achei que ia ser um dia de outono. Não ia nada, previsão do tempo. Desculpa ser de julho, mas outono nem sempre é igual, viu? Mas ainda bem que não tá com o clima da cidade, né? Que senão terra da garoa, mas com sol é melhor. Falou aquele ventinho gelado com o sol. Parece que ele tinha até numa praia, né? Um clima de praia. Se você quiser, a gente faz uma onda aqui. Pede pra pôr uma praia aqui. Uma praia, vamos colocar. Mas assim, é uma parte aqui. Você falou do clima e tal. Se teve uma coisa que eu aprendi depois que a gente começou a fazer esse programa aqui, cara, eu tô especialista em previsão do tempo. É isso. Jaqueline Brasil, ó. Te convidar, hein? Não erra. Mas e aí? A gente tava falando aqui de publicidade, jornalismo. Vocês acham que em algum momento se encontram? Se encontram direto. Totalmente. Totalmente. Como que vocês acham que isso funciona? Porque, desculpa, não, imagina, muitas vezes eu vejo assim, é um complemento do outro. Porque a imagem ela é interpretativa, eu acho. Mas o texto é direto. Então quando você vê uma foto e você pensa em questionar alguma coisa, se ela tem um texto bem escrito, bem formulado e tal, contra fatos não há argumentos. Eu acho que casa muito uma coisa com a outra. Se direciona para um texto que você quer que a pessoa veja na imagem, né? Eu acho assim que até falta para os profissionais, tanto de jornalismo como de publicidade, entenderem que esse autocomplemento, esse complemento que ele falou, sabe? Porque às vezes há muitas divergências. Quando você tem duas equipes numa mesma empresa, uma equipe de marketing, uma equipe de jornalismo, você vê que diretamente há discussões, né? Porque tem ali a visão marqueteira e tem a visão jornalística, que são visões diferentes, mas no fundo são complementares, como o Igor disse. Verdade. Né? Então, acho que às vezes falta um pouco desse entendimento, e eu vou muito na linha do que o Igor falou, do texto que complementa a imagem. E assim, quando você trabalha numa assessoria de imprensa, por exemplo, né? Quando você não está trabalhando numa redação, o seu objetivo, querendo ou não, é o mesmo do marketing, que é vender aquela marca, passar uma imagem positiva daquela marca, daquela empresa para a qual você trabalha, né? E você tem várias maneiras de fazer isso. Você tem essa maneira marqueteira, vamos dizer assim, né? Com artes, enfim, com campanhas, né? E você tem a maneira jornalística, que é aquela coisa de trabalhar com dados. Não o nu e cru, né? Não fazer uma propaganda direta, falar assim, compra aqui da minha empresa. Não, assim,
Você sabe que se você comprar da minha empresa, você vai ter esse benefício com dados mesmo, por meio de pesquisas. Você consegue também, às vezes, convencer o consumidor final assim. Então, são trabalhos complementares e acho que os profissionais, principalmente os mais jovens, precisam entender melhor isso. Conversar melhor, dialogar melhor, porque também tem muito ego na comunicação, Esse né? é o grande problema. Esse é o grande problema. E acho que se a gente entender melhor um papel do outro, pô, quem só tem que ganhar é a empresa. Eu nunca tinha pensado nisso, que é verdade, né? Você falando assim, eu nunca parei pra pensar. Eu sou meio ruim em escrever, vou confessar. Mas eu nunca pensei que tem vezes uma coisa assim, tipo, ajudaria mais. Tem vezes vou tentar me explicar. Tem vezes uma foto simples, com pouca coisa, mas tem vezes com um texto bem escrito, ela até engrandece mais a foto. Ou pode ser no vice-versa, entendeu? Tem vezes um texto curto, onde você tem uma imagem impactante, elas se unem. E aí uma não consegue se desvincular da outra. Eu nunca tinha parado pra pensar em tentar trabalhar melhor algumas fotos que eu tenho com texto. Em vez de você trabalhar no Photoshop, é tipo pegar ela ali e você trabalhar com texto. Enriquecer ela invisivelmente, vamos dizer assim. Porque é isso, você pode simplesmente falar, ó, beba água, tal, fazer a propaganda da água, ou você pode falar 5 benefícios... Que a água te favorece. Exatamente, 5 benefícios da água, sabe? E aí a pessoa pode ser convencida por esses benefícios também. E aí com dados, com estudos, você falar, sei lá... Você sabia que esse cara incrível, ele toma água, 3 litros de água por dia? Ou essa mina incrível? Nossa, que corpão. Bom dia, tudo bem com a senhora? Bom dia. Bom dia. Amém. A coisa da influência, assim, também, né? 70% das pessoas que não bebem até 2 litros de água por dia tem pedra no rim, sabe? Um exemplo assim, bem banal. Mas é isso, é apresentar dados, estudos. E, pô, e a gente tem muita ferramenta hoje, né? Com o Google aí, com a internet. Eu já sou um cara que comecei a trabalhar com a internet, mas a internet não era essa potência ainda que era hoje, quando eu comecei a trabalhar. Não tinha nem redes sociais ainda, eu não tive aula de redes Rediscando. sociais. Rediscando que ficava antigamente. Sim, eu não tive aula de redes sociais e acho que hoje é uma aula obrigatória na faculdade de jornalismo e redes sociais. Isso é um fato, né? Eu fiz comunicação também e se você pegar o que a gente fez na faculdade, tipo, metade pelo menos não existe mais. Já mudou bastante. É verdade. Não é? Assessoria de imprensa, na época que eu estudava, era uma coisa completamente Mas diferente. vocês falam... Assessoria de imprensa. Hoje a gente é mais produtor de conteúdo, né? Não, que nem engraçado, né? Quando eu fiz faculdade, eu fiz faculdade de publicidade e depois eu trabalhava no estúdio. Sabe quando você, mano, puta, eu só saía do estúdio e ia pra casa, Eu falei, pô, vou pegar um cursinho pra fazer, fui fazer um cursinho de fotografia digital. Já tinha começado a fotografia digital, mas é louco porque hoje em dia eu nem imagino como deve ser um curso, alguma coisa de fotografia digital, porque na época eu lembro que eu aprendia sobre banho de químico, história da arte e não sei o que. Hoje em dia eu acho que as coisas são mais diretas pra tecnologia. Perdeu um pouco aquele glamourzinho, acho que também é a coisa do propósito, né? Fica muito... A foto tem que estar, sabe, tipo, sem ruído, sem grão, a cor tem que estar certa e às vezes menos do que significa essa foto. É verdade. E hoje em dia eu posso te dizer que é até um pouco menos significativa hoje. A rede social ajudou muito a gente ficar mais vazio, né? Ser mais aparência. Olha, pode até parecer uma coisa ridícula que eu vou dizer, mas a fotografia, ao mesmo tempo que ela virou uma coisa muito legal, que é fácil acesso para todos, com esse fácil acesso, as pessoas tiraram um pouco do nosso mérito com relação à arte na fotografia. Com certeza. Entendeu? Que é o que aconteceu com design gráfico. Mas eu acho muito legal todo mundo, sabe? Tipo assim, antigamente você tinha que pegar uma câmera e tal, e não sei o quê. Hoje em dia não, todo mundo fotografa. Indiferente da qualidade ou do tipo da imagem, mas todo mundo faz. Só que quando você pega um profissional, porque o profissional ele não é especializado em fotografia, ele é especializado em desenhar com luz e sombra. Tem uma certa diferença. Sim. Só que hoje as pessoas veem a gente que estudou sobre isso e tipo, muita gente não dá valor. Hoje em dia. Não, mete um flash, espalha luz pra tudo e eu entendo, porque as coisas hoje em dia, graças a Deus, ficou de fácil acesso para todo mundo. Mas quem estudou e quem fez, buscou sobre isso, aí você tem que ir pra outros tipo, é louco, porque tem vezes, não, vai lá, tipo assim, vai.
muitas vezes a gente vai trabalhar junto com o filme, aí o diretor, não tem tempo pra fazer a foto, vai lá e tira do frame. Você tem a mesma qualidade, mas sabe, tipo assim, é nessas pequenas coisas que você vai vendo que, tipo assim, vai perdendo um pouco. E isso é normal. O que me contrapõe é ver que hoje em dia todo mundo, por incrível que pareça, hoje em dia você tem muito mais fotógrafos, você tem muito mais acesso às imagens do que você tinha antes. Muito mais. Vamos... Até demais, né? É. Só, vocês falaram umas coisas aí e tal, só pra desmistificar um pouquinho. Vamos... E lá vem. Lá vem. Vamos lá. Vem com as patifarias. Solta a vinheta aí, desmistificando. Ó, tá cedo demais Tu. aí pra polêmica, hein? Nós Tô de falamos, barriga vazia nós aí. falamos que quem tá na Ó o bolinho! Não, nós falamos que quem tá na comunicação não dorme. Mas não é verdade, né? O que você faz de fora do trabalho? O que vocês... Não. Ele é o membro da sonequinha ali, ó. Tá na cabeça. Ali, ó. Vai falar que não É, dorme. aí, Sonequinha. É verdade. Ó, social club aí, né? Não, assim, A hipocrisia aí, ó. eu vou falar duas coisas sobre essa sua pergunta, Abi. Primeiro que assim, eu sempre penso, se um dia eu for dar uma palestra, né, pra novos jornalistas, tal, o que eu vou falar? Fala pros caras aí, ó. A primeira coisa que eu falo eu já trabalhei todos os dias e todos os horários da semana. Você já trabalhou 3 horas da manhã no domingo? Já. Até porque eu trabalhava de madrugada na Record, na R7. Então, não teve um dia, não teve um horário que eu não trabalhei, né? Eu já trabalhei em todos os dias e todos os horários da semana. Você chegou a trabalhar em Tóquio, nas Paralimpíadas? Né? Trabalhei também, trabalhava de madrugada aqui no Brasil. Eu não fui pra Tóquio, né? Eu não fui pro Japão, fiquei trabalhando aqui do Brasil. E trabalhava de madrugada Porque também. é no horário de lá, Exatamente. Então, esse é o primeiro ponto, porque às vezes a pessoa acha assim, William Bonner tá lá no Jornal Nacional. Cara, ele chega 8 horas da manhã, tá? É o primeiro a entrar, o último a sair. Ele chega 8 horas da manhã na Globo pra apresentar ali meia hora, 40 minutos de Jornal Nacional à noite. Então, esse é um ponto, é muito trabalho mesmo, não é só glamour. Sim. Esse É porque as pessoas pensam que tem vezes, né, é aquele ponto, tipo assim, do Isso. apresentar. O apresentar é só o final do trabalho de um todo dia o todo. trabalho, exatamente. E a outra coisa aí, falando um pouco sobre o sono que você disse, né, Ele disse não, você com a camisa. Você que tá com a exatamente, camiseta. eu tô dizendo também. Lá em Paris, Eu me liguei. lá em Paris, por mais que tenha sido corrido, eu consegui dormir 6, 7 horas por dia. Né? Dormia mais ou menos meia-noite, o horário local, né? Acordava umas 7, umas 6h30, enfim, dependendo do dia. Então, até que eu consegui dormir um horário razoável, assim, né? A gente sabe que o ideal seria dormir 8 horas por dia, mas isso aí, acho que quase ninguém da sociedade moderna consegue. Então eu consegui dormir um tempo razoável lá em Paris. Mas qual foi a diferença? Que lá, desde o primeiro minuto que eu acordava até o último minuto antes de dormir, eu estava trabalhando. Esse é um ponto importantíssimo a gente entender também. Em grandes coberturas, em grandes eventos, você não para, você só para quando dorme. Você consegue dormir? Consegue. Mas enquanto você não tá dormindo, você tá trabalhando. Ainda Você mais... até agradece quando a bateria da câmera acaba, né? O cartão fica cheio, você fala, nossa. Graças a Deus. E até pela diferença de fuso, né? Sim. Porque era meia-noite lá, era 7 horas da noite aqui, era a hora que os jornalistas estavam fechando o jornal, subindo coisas no site, querendo informações, e o celular não parava de apitar e tal. Aí só que eu me botava um limite também. Eu falei assim, isso aqui eu vou responder só amanhã, não tem como. Senão eu não durmo. Você botava um limite, a hora que o Brito falava assim, pode dormir, Bacelar. tipo Esse isso. era o limite. É tipo isso. Porque é difícil, querendo ou não, a gente fala, você vai viajar e tal, e quando você vai viajar pra fazer qualquer tipo de trabalho, é inevitável, tipo... trabalho, né, cara? As pessoas tem vezes veem, você foi viajar, mas é trabalho. É muito trabalho. Você vai dormir pensando no que você vai fazer, Exato. é uma Então, doideira. cobertura de evento Não tem nem como velho, aproveitar na moral, em pra mim si, um dos né, trampos dizendo assim. mais- Isso é uma peculiaridade do esporte, né? De eventos esportivos, que evento esportivo acontece Acontece um monte de coisa em paralelo, né? feriado, final de semana, ou quando pegam os Jogos Olímpicos Paralímpicos, é o mês inteiro É, de o trabalho. famoso vai contra as leis da física, né? Não, eu- Cobrir evento é. esportivo, você sabe, né? Vou trazer da física? É. Por quê? Porque você tem que estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ou 3. Ou 3. Ou Verdade, quatro. é verdade. O cara fala assim, da uma Depende. às 2, você tem que fazer a natação,
é a musculação, a corrida no futebol e o negócio... E como se fosse tudo no mesmo lugar, né? Aí você fala assim, mas como que eu vou estar aqui se eu tenho que estar aí? É isso mesmo. Mas, ô Bacelar, você tinha alguma coisa específica que você cobria ou não era esporte em geral? Não, cada dia a gente recebia escala, né, Abi? Não, peraí, ó. Não, vambora. Mostrar o avião Opa. pousando. Achei que era um avião pousando, tá ligado? Que tá uma onda de avião pousar aí na rua. Pelo amor de Se Deus. quiser causar na Paulista é só arrastar um móvel, ó. Não precisa fazer muita coisa, não. Vai vender as paradinhas. A gente recebia escala diariamente, né? E aí, às vezes a gente cobria atletismo, natação, cada dia a gente cobria uma modalidade diferente. É bacana até também como aprendizagem, né? Para você ter contato com mais atletas, com mais modalidades. Conhecer sobre os esportes, exatamente. Né? Você aprende incrivelmente assim. Então a gente recebia a escala um dia antes, e só um dia antes que você sabia ali à noite, um pouco antes de dormir, que a gente conseguia saber para onde que a gente iria no dia seguinte, né? E é lógico, o Brito, até que o Roberto Abe aqui citou, que era o nosso chefe, ele planejava de uma forma que você ficasse numa mesma região da cidade, né? Porque se você tivesse às vezes que atravessar Paris, com o trânsito de Paris, você não conseguiria chegar. A gente precisa pegar umas pessoas assim pra fazer as nossas OD, né? Porque as nossas OD nunca andam. Cara, aí é uma outra questão que é melhor a gente nem entrar nesse mérito. Mas era assim que funcionava. Então, mas aí assim, ó, a gente falou do sono e tal, mas e pra dar uma desplugada e tal, o que vocês fazem? Eu gosto de ir pro bar. Eu também, mas normalmente eu deixo. Eu gosto de, tipo, vou ser bem sincero, eu tenho uma cachorra, eu tenho minha mulher que eu já tô com 10 anos, e a gente tenta fazer coisas diferentes, sabe? Tipo assim, coisas entre casal mesmo. Tem vezes uma coisa que eu quero, tipo, normalmente a gente tem 2 bicicletas, a gente sai pra pedalar, a gente gosta de sair pra tomar um drink, entendeu? Pra conversar, ver, tipo, lugares novos, exposições. Porque querendo ou não, você tá em São Paulo, pode falar o que for. Sempre tem uma coisinha diferente, velho. Você procurar, tá ligado? Sempre tem uma exposiçãozinha. Você sempre tem alguma coisa pra fazer. Desceu na estação errada. É legal dar um rolê, mas também gosto muito de ficar em casa, aproveitar algumas coisas em casa, tá ligado? Eu tento, tipo assim, é literalmente eu não fazer nada. É tipo, não gosto, tipo assim, nos meus dias de folga, eu não gosto produtivo. Desculpa a palavra, mas eu não gosto de programar porra nenhuma. Sim. Porque eu acho assim, é o dia que, tipo, é o prazer de deixar acontecer. Levantei, puta, tá um sol, vamos descer na piscina? Tá legal, sei lá, vamos numa exposição na Paulista, depois a gente faz alguma coisa, aí a gente combina alguma coisa, aí sai tudo diferente, mas tá tudo bom, porque você não decidiu fazer nada. E no caminho você vai decidindo outras coisas. Aí tem vezes a gente chega e fala assim, a gente achou um restaurante que nem ontem, né? Vamos comer um negócio, achamos um restaurante, aí nem paramos pra olhar no Google que o negócio tinha acabado de fechar, chegamos na porta do... fechado. Não, beleza, chegamos aqui, vamos pra outro. Aí acha outro. Essa coisa de, tipo, não ter o que fazer. Mas também, no boteco é uma coisa que... Assim, tá rolando a comida de boteco, inclusive, né? Começou na última sexta, dia 11 de abril. Eu já, na sexta-feira, eu cheguei de Goiás, já fui direto pro boteco pra provar a primeira comida de boteco E aí da foi temporada. de quê? Fui numa rabada, hein? Uau! Fui numa rabada com cuscuz lá perto de casa, eu moro na Zona Leste. Cara, que rabada maravilhosa, viu? Nossa Você Senhora. quer conhecer os melhores rolês que tem? Cola lá do Bacelar. Você mora na Zona Leste aonde, Bacelar? Eu moro na Vila Matilde, bem perto do metrô Vila Matilde, na Vila Esperança, ali, perto da Neném da Vila Matilde. Então temos três Zona Leste aqui, você também é... Eu sou Cambuci. É Faria Lima. Tamo ali. É nada, Cambuci tá ali do lado. Cambuci tá ali do lado. Cambuci é Zona Sul, mas é quase ZL também. Tá ali na pular o viaduto ali já... Exato. Não, mas então... Quem posta na Alha Franco aqui é você. Eu nem posso mais nada. Eu gosto muito de boteco, assim. E agora que eu tô trabalhando no mundo corporativo, né? Voltei pro mundo corporativo, saí dessa loucura do esporte, que o esporte é uma loucura mesmo. Então eu consigo trabalhar em horário comercial. Você acha que é mais tranquilo? Então você consegue pegar um happy hour. Exato, eu consigo pegar um happy hour. Nosso sonho, né, Robertinho? Embora hoje eu trabalhe muito longe de casa, né? Eu trabalho em Alphaville hoje, então é do outro lado da cidade, eu tenho que atravessar a cidade. Mas assim, eu consigo chegar na Zona Leste por volta de 7 horas e tal. Então dá tempo de ir na academia, eu vou todo dia na academia, faço uma esteira ali, faço um cardio. Às vezes eu faço futebol. Ano passado eu fazia futebol 2 vezes por semana. Eu saí do futebol, mas
De sábado, de vez em quando, eu gosto de ainda lá matar um pouco da saudade, né? Gosto também de fazer muita coisa em casa, né? Assistir um jogo de futebol, porque eu saí do esporte, mas o esporte não sai, né? Não sai da gente. Não sai nunca, então né? sempre tô assistindo jogos, e não só do Corinthians, que é o time que eu torço. Eu assisto qualquer jogo, até jogo de Série C, se estiver passando. Isso é uma coisa que é assisto. verdade. Tipo assim, eu durante a semana, de final de semana eu tenho que fazer mais as coisas na rua, assim, tentar sair um pouco mais de casa. Mas eu tenho que confessar que eu em casa, quando eu chego, eu sou muito fã de NBA. Então bem legal eu demais. chego em casa, tipo assim, Que time você torce lá? eu Torce sou algum? Celtics. Você é Eu Celtics? sou Pô, Celtics. Igor, tamo junto, Eu- meu irmão. eu sou- Você também? É que assim, não, pode parecer, Mostra aqui de novo, gente, ridículo o que eu mostra vou aqui de falar, novo. entendeu? Ah, não acredito. Mas apesar dessa carinha, Não sei se vocês estão vendo eu o assisti trevo o Larry aqui, ó. Bird e Magic Johnson e pra mim ver um branco ali destruindo os negão, que os negão são embaçados, foi uma coisa que foi a partir dali que eu comecei a gostar de basquete. E o legal é que eu acho uma coisa, primeiro, tem todo dia. É um dia ou outro que não tem uma rodada. É isso. E é uma parada justa, cara. O que me deixou um pouco no bode do futebol foi essa coisa de, tipo assim, tem vezes ganha quem não mereceu injustamente. Na NBA não, mano. Você dá a mão na mão dos caras faltando 3 segundos, os caras vai lá, mete a mão no peito, sou eu, vai lá e faz e resolve. Menos, né? Bagulho, juro por Deus, a minha namorada, ela nem gostava disso, cara. Uma vez a gente assistiu a final do Toronto, quando o Kawhi fez aquela última bola que a bola ficou rodando. Girando lá no caiu. Ô, mano, ela agachou no chão, que eu botei a mão no peito dela, parecia que ela ia ter um ataque cardíaco. Nunca tinha visto um jogo, mano. Um jogo. Aquele jogo foi sensacional. Larry Bird ou Magic Johnson? Uma mescla dos Não, dois. não, escolhe um. Escolher um dos dois? Eu sou fã do papai. papai, desculpa. É. Apesar de eu ser Celtic, eu sou fã do papai. Jordan ou... LeBron Bird? James. LeBron James, sem LeBron? dúvida nenhuma. Ah, não, pra mim, Na Jordan minha tá opinião- acima de tudo. Jordan, Na você minha acha? opinião, o que Jordan ele tá acima de tudo, de fazendo, tudo. o que ele tá fazendo há 20 anos pelo basquete, o Jordan, ele abriu portas. Mas o que o LeBron faz pelo basquete a hoje longevidade dele é é inacreditável. bizarra, né? E jogando com 40 anos em alto nível. Mas eu Alto posso nível. falar Magic Johnson. O Magic é... Na verdade, é assim, se você pegar, é o Dream Team. A gente teve Space Jam, o primeiro, tá, gente? Eu sou é massa. Aí eu prefiro perna longa. Essa é a minha opinião. Eu sou muito fã do LeBron também, mas o meu jogador favorito da liga hoje é o Doncic, velho. Não, Ah, não sim. chega. Ah, não, vou te falar. A Ele gente é falando com sensacional. relação Ele a termina o jogo legados. e fala, É. vou tomar uma cerveja. Mas é pra isso. mim, tipo, o cara Ele e que o Nicole. eu mais gosto na NBA como jogador foi o Alan Iverson. É? É o meu, Ah, tipo, puta, meu, eu sou... chileiro Pra mim, demais, ele né? mudou todo o conceito do que Então, era se eu NBA. tiver que escolher um, sem, é o sem Magic. números, sem números. Mas ele, pra mim, foi um cara... No 1-1, em dados, Agora, saindo- no 1-1 entre o Jordan... Ah. O Jordan nunca perdeu pra nenhum outro jogador no 1-1. Só na época do Alan Iverson, ele foi o único que não... Agora eu vou falar uma Alan coisa com Iverson vocês ganhou aqui, dele. vocês vão me bater. Saindo fora da NBA, Oscar Schmidt. Contando até os jogadores europeus, Saindo da NBA. incluindo a Europa, você tá Mas falando? o que você quer dizer com a palavra Oscar Schmidt? Os caras é o melhor fora da NBA, você quer dizer, no mundo, da Cara, história? eu acho que ele teve... Assim, se ele tivesse ido pra NBA... O nosso basquete italiano teria mais... talvez Desculpa, ele desculpa a teria o palavra, mesmo- mas o nosso basquete acho que teria mais na merda do que ainda tá eu hoje. também acho, entendeu? Mas ele como... Mas eu acho que não ser- ele ter ido, ele ter ser- recusado o convite da NBA. Isso mostrou um outro lado do esportista, Sim. entendeu? Porque assim, eu Isso é gosto uma coisa, muito aliás, dele, que mas falta no ele... futebol hoje. Ah, muito, cara, muito. Esse O tipo futebol de- me desanima por causa disso, um Do cara pouco. que preferir a Ah. seleção do que o... A NBA também tinha umas Era regras outro rolê, diferentes, era tinha umas outro regras rolê. diferentes da época. Sim, tá? mas- Hoje seria difícil ele recusar, né? Seria. Hoje você vê Ia ser muito jogador. dinheiro, né? Você vê jogadores. Na verdade, assim, eu fico pensando, se medianos ele vindo pra fosse NBA. na época, é que a escolha não é mais como era antes. Mas se ele fosse, tivesse o draft na época, certeza que ele seria um dos jogadores a ser escrito na primeira jogada, de 1 aos 10. Sim. E então é mudar a vida totalmente. Não, sim, mas pra ele ia ser... Ele já é reconhecido lá fora, mas acho que ele seria muito mais, não? Ele ia estar meio que no patamar dos caras. Ah, não sei Na o que verdade, você ele tá é o único falando. jogador que ele é Hall of Fame, ele é Sim. um jogador da Hall da Fama sem nunca ter Sem nunca ter jogado jogado nos Estados Unidos. Isso pro basquete
sinceramente, é até mais legal do que o cara jogar. É um reconhecimento de o cara ter evitado. Doutor honoris causa, É. né, do basquete. Isso, Peraí que ele eu é o vou- único de fora. Eu vou aqui. ligar um tradutor aqui que o papo aqui não tá entendendo porra nenhuma da nossa conversa. Mais uma Desculpa, vez, Space Jam, o primeiro, não o segundo. O Perna segundo eu não longa, gosto, Como o perna primeiro é longa. melhor. Mas o Esse segundo é papo. bom também. O Como segundo que- do LeBron, do Papai LeBron, é bom também. Assistam os dois, na Os dois são verdade. bons, é. Mas o primeiro é melhor. É, o não, primeiro, volta da pode falar o que torcida, for, mas o primeiro é melhor também. Mas só falando mais uma coisa, Lakers leva esse ano, hein? Quê? Eu Você é fico- louco, esse ano é do Oklahoma City Thunder. Você acha? É, e o Você viu Shai qual vai, que eles o deram Shai dos vai caras ser lá MVP, na- mano, lá em certeza. Oklahoma? Apesar de ser Certeza. Celtics, eu ficaria feliz com o título do Lakers, confesso. Pô, o Doncic Eu merece sei o nome o das- título. Ô, você é Eu sei que são louco? cidades, né? O Doncic Desculpa, merece. mas não, me desculpa que agora eu tenho que ser clubista. Mas que porra de Celta é você? Se os Pois caras é. ganharem, os caras se igualam a nós. Não pode. Não, pode. Tem isso, mas é diferente, né? A rivalidade, pra nós brasileiros, pelo menos a minha percepção. É diferente a rivalidade. Assim, é lógico que eu nunca vou falar isso em relação ao Palmeiras, entendeu? Eu quero que o Palmeiras sempre se lasque. Mas eu não tenho essa vivência cultural Sim, sim. É, Falar nisso, norte-americana. Palmeiras Store, se vocês quiserem também um patrocínio pra gente. Não, hoje não, Fé. Não, hoje não vai não. rolar. Deixa pro Hoje próximo não, episódio, pode ser? É, hoje não. Hoje não vai rolar. Não, Se fosse o O Seninha único aqui, tudo verde bem, que eu gosto é entendeu? o Celta. É, exatamente. O único verde que eu vi é do Você sabe que Celtics. aquela loja ali do Palmeiras foi o Seninha que abriu a dele, né? Ele que é o dono. Seria daquela- palmeirense? O Seninha palmeirense, cara. É engraçado, Aliás, de uns seria- anos pra cá, juro por Deus, Ah. eu lembro da época da Parmalat, você não, depois que a época da Parmalat sumiu, você não tinha muito palmeirense, mano. Você pode reparar, busca na sua memória, você não via tanto os caras se vangloriando e tal, você não tinha muito Tanto que disso é a antes. camisa que eles mais usam, acho que até hoje é essa, né? da É, Parmalat. é Parmalat e Crefisa. Os caras esquecem o entre O esses meio, dois. né? É. Foi o meio. Esse meio aí foi meio. Esse meio foi tenebroso. Foi meio tenebroso É. dos palmeirenses. Foi pior que, tá pior que o nosso meio agora, né? Vamos mudar de assunto. vamos Vamos mudar de deixar- assunto. Por que você não me chamou há 2 semanas que ia falar do título paulista, Paulista, entendeu? né? Agora a gente acabou de perder pros caras, não tem muito o que Pior que falar. nós perdemos duas vezes seguidas, né? No mesmo dia. Uma de manhã e uma de tarde. Pois é, teve o feminino que sempre Ah, mas ganha, tudo né? bem, mano. Foi só 3 pontos. Há 15 dias atrás foi o título. É, não foi mais legal. É. Mas Teve fogo mudando nesse estádio. um pouco de assunto, né? Então eu gosto também muito de ver série, filmes também. Você assistiu a caso- série do Lakers? do Lakers, qual do Lakers? Aquela que, Que fala com- da rivalidade com o Celtics ou só a série do Lakers? Só a série do Lakers. é bem Eu legal. comecei a assistir, eu não terminei. Mas falando Aquela em série que a Lakers, gente assistiu. Mas, falando sabe em uma- Lakers, tem uma a- série muito a boa série chamada do- Dona da Bola. É? Dona da Bola? A Dona da Bola que é inspirada na CEO, se eu não me engano, do Lakers. Agora eu não lembro qual que era o cargo. Da filha do que era o dono do Lakers, né? É uma livre inspiração, né? Lógico, tem toda uma dramatização ali. Mas é uma série assim que até é meio bobinha, sabe? Mas é um belo de um passatempo. Eu passei um domingo inteiro assistindo assim, são episódios curtos, acho que são 8 episódios, se eu não me engano. Num domingo você mata e é bem legal, uma boa diversão. Pra quem gosta de basquete e tal, é bem bacana. Eu fica assisti essa uma dica. que a Netflix lançou há pouco tempo, que meio que depois ficou sendo a trajetória dos Estados Unidos nas Olimpíadas. Mas Essa é boa eles também. pegaram algumas seleções e foram fazendo um interno, sabe? Meu, é legal pra você ver que, tipo assim, cada país leva o esporte de um jeito e, E a inspiração pra essa série foi uma derrota, Nossa, né? Foi a foi- derrota contra a Argentina foi muito nos Jogos doido, Olímpicos de velho. Muito 2004. doido. Você vê, tipo, os três lá, tipo, o Kevin Durant, o Curry e o LeBron junto e tal. Você vê que, tipo assim, mano, é muito doido ver isso, porque tinha o time lá a Sérvia, né? Sim. Tipo, os caras, você vê que, tipo assim, no dia que os caras estavam perdendo, aí mostrava o clima, o técnico fechou coisa, aí você escutava, tinha tradução dos caras, mano, xingando Bizarro, e né? não sei o quê. E nos Estados Unidos, leve. Tipo, o que eu achei muito louco, pode ser uma coisa ridícula. Todos eles, quando iam se cumprimentar antes do jogo, sabe o que faz? Tipo, pô, não sei o que, 1, 2, 3, Brasil. Tipo, todos eles tinham um jeito, tá ligado? Tipo, sempre eu falando o nome do país ou qualquer coisa. Os Estados Unidos sempre não sei o que, gold. Aí eu pensei assim, puta, mano, é a mentalidade, você vai atrás daquilo, é aquilo. Porque aí você vê, os caras nem treinavam, era joguinho fácil mesmo. Perder as Olimpíadas de 2004 pra Argentina, foi a foi morte pra eles. Foi. Foi a morte. E o jeito que foi também, Inclusive, sabe? por isso até originou a série, né? Sim, Pra mostrar sim. a reconstrução. A reconstrução, E a volta na busca pelo ouro, aí, pelo gold, né? Porque eu acho que isso é uma coisa que não é uma coisa que é uma coisa deles, eles serem o primeiro. Mas eu acho que eles não têm noção, eles serem o primeiro, o que eles trazem com o esporte junto, mano.
tá ligado? Você vê os caras fazendo isso, o quanto a molecada hoje. Eu lembro antigamente era mó difícil você ver NBA. Hoje em dia você vê uma galera com camiseta, a galera sabe sobre a liga Sabe tudo, e né? tal. Então, tipo assim, os caras vão continuar sendo o primeiro durante muito tempo. Mas hoje em dia você vê os caras chegando, a molecada de outros países e tal, eu acho muito legal, mano. Sim. Mesmo ver o brasileiro jogando, você vê os caras, tipo, falando Sim, dele. sim. Porra, mano, é legal pra caramba. Mesmo odiando o Golden State, O Golden eu State seria sempre o meu assisto segundo pra ver o time. Gui Santos, cara. Eu Eu também. acho muito legal, mano. Pegando essa linha que a gente tá falando de séries e tal, vocês sabem o que tem em comum com o nosso programa aqui, essas séries, não? Hã? Essas séries que a gente tá falando e todas elas, o que elas têm em comum com o nosso programa aqui, não? Não faço ideia. Não, é que elas acabam. Pô! Não Nossa, acredito. que ruim essa foi boa. deixinha. Eu perdi. O Bertinho ensaiou uma semana, sabe? Ainda bem que a gente não falou da Caverna do Dragão, que eu queria ver ele ter Nossa. essa deixa. Vamos falar. Mas vamos teve falar fim. da Caverna. Então, só pra acabar, teve fim ou não? Eu acho que não. Não. Tem Eu acho Eu que não vi. inventaram. Eu acho não que assisti, inventaram. pelo É, menos. acho que inventaram um final Tem um fim lá, escrito. anos É, depois. eu ouvi isso uma vez, que tem um fim escrito, mas Do no roteiro, meio os caras mas- foram se mandados você- embora. Foi gravado. Se você digitar no Google, você acha um episódio final, mas eu acho que é fake aquilo. Eu tenho a impressão que aquilo é fake. Aproveitando que nosso tempo tá acabando, primeiro eu quero agradecer demais vocês Pô, aqui. foi um prazer enorme. mano. Mas antes prazer a gente enorme. voou, hein? voa, cara, muito rápido. Mas antes eu quero saber, nessa linha do tempo voou, o que vocês acharam dessa experiência de estar sentado aqui? Ah, maravilhosa. Por mim, eu ficava até umas 3 da tarde aqui, porque, né, depois começa o futebol, a gente quer... Aí tem que ir, É, né? a gente Pô, quer então- assistir o futebol também, a gente não desliga, Mas né? com a TV ali rola, né? É, se colocasse uma TV ali, eu ficava até Ó, meia-noite. Robertinho, eu vou ser bem sincero pra você, velho. Como eu falei pra você no carro quando você me deu aquela carona aquela vez, eu não sou um cara de podcast. Eu não sou um cara que Nem nós. escuta o podcast e tal, não sei o quê. Eu acho uma coisa meio chata, tá ligado? Falei pra ele. Mas no caminho que a gente tava vindo, ele falou, mano, mas dá uma olhada nesse que a gente faz. Eu vim o caminho todo em silêncio assistindo o episódio. Eu achei demais. Parou de porque isso daqui- conversar, mano. Deixou. Parei de trocar ideia com os caras dentro do carro, porque eu acho legal isso, tipo, é um papo. Eu fiquei conhecendo o Bacelar agora, achei muito legal, vou trocar ideia com ele depois pra saber um pouco mais sobre a história dele. Então, tipo assim, esse papo, puta, foi muito legal. Aí quando ele me convidou, pô, ainda perguntei pra ele, mas o que você precisa? Você quer que eu vou lá pra ajudar, a gravar, som? Não, eu quero que você senta na mesa. Pô, pra mim foi uma honra, mano, uma honra mesmo. É, cara, a gente acha, né, Papi, fala um pouquinho, mas a gente acha que, tipo, contar as histórias das pessoas, né, as pessoas passar essa vivência e tal, independente de ser uma pessoa famosa, anônima e tal, mas principalmente nós normais, mortais, né, É, eu acho que tem. é o que a gente Acho acha... que é uma coisa de terapia, da coisa É. do ouvir e de ser uma mesa, tipo assim, sobre o que você quer falar. Você não tem uma pauta de tipo, não, ó, Igor, hoje você vai falar então, sobre isso que eu achei legal. Bacelar, não é biodiesel que eu quero saber, você vai falar disso, entendeu? Não. Isso O que é que muito você, legal. na conversa, vai desenvolvendo, E vai que desenrolando, você fala, que conecta E com isso ele, é mais que eu uma lembro. coisa fantástica da comunicação, é porque o- tudo é o vira pauta, gostoso. né? Tudo É é pauta. verdade. Tudo é pauta. Então, assim, é você assistir o jogo da NBA, você E parando tá pra tendo pensar insight. que a gente conseguiu coligar o que a gente, É, tipo, tava sim. falando no começo. Você tem Unir a insight do seu fotografia trabalho. Exato. e o jornalismo. E querendo É ou não, a gente veio com um tema principal que era ali comunicação e tal. Aí nós fomos lá pro basquete, pra não sei onde. Mas aí você vai lá, pega basquete, NBA e tal, cara, ali tem uma comunicação É, fodida, marketing total. uma publicidade Pelo amor de ferrada, Deus, um as redes puta sociais da marketing. NBA são são Então, uma querendo coisa ou de não, maluco. você tá falando de uma coisa, mas tá intrínseca inspiração, no é negócio, inspiração entendeu? Verdade. sempre. Roupa, tênis, a É. marca. As Tudo, cutucadas é que o um Doncic tá lifestyle, dando eles viraram um no cara estilo lá de do vida. Dallas, tudo Mas isso que eu achei legal, mas de um é jeito hoje em inspiração. dia pra nós acessível e de um jeito que, tipo assim, faz você pensar em outras coisas. Tanto na criatividade das pessoas, tanto o que eu acho mais legal é a honestidade. Tá ligado? E tipo, a pessoa, eu posso errar, mas eu busco a responsabilidade pra fazer. Que isso é uma coisa do ser humano. A gente quer ser criativo, a gente quer ser competitivo e a gente quer que o melhor ganhe, indiferente se é ruim ou bom, Sim. se a gente gosta ou não. Mas eu quero sempre que a honestidade prevaleça. E é uma coisa que nesse tipo de esporte tem vezes a gente vê. É E isso. eu levo pra vida isso. Tem muito honesto, é mais no audiovisual mesmo, né? Que tem que ficar esperto. Não sei. Ah, mas esses caras com a gente não se montam. A gente não quer Eles sempre não se ganhar, mas montam, faltou eles o não Oscar se pra montam. Fernanda Torres, hein? Polêmica pro próximo episódio. Já que estamos falando aí Já de que estamos filme, falando, faltou o Oscar pra Fernanda Torres, só queria dizer isso. É, gente, quero agradecer demais. Eu a que presença de agradeço, vocês foi- aqui. foi um prazer, maravilhoso. um prazer mesmo. Bom mano. demais o papo aqui. Papi, manda ver aí. Um sucesso total, gente. Um dia caloroso, uma conversa quente, pessoas com um espírito incrível,
os dois. Obrigado. Você começa a conversar, você quer virar amigo. Né? Já somos, quero já tomar- somos. Mesmo Eu que quero você tomar não um queira. goró com ele assistindo um jogo da É série isso. C. E eu, gente, nem sei nada, vocês viram. Só toda a minha faltou a participação na cervejinha parte de aqui. Cadê? Não esporte tem uma aqui. marca de cerveja pra patrocinar o podcast? Próximo programa que você vier vai ter comida de boteco e cachaça. Ah, aí pronto. Agora sim. É isso, então é Eu vou só- querer ser até o podcast, eu vou querer ser o host da. Tá convidado. É só gratidão mesmo e a gente se vê por aí e vamos pra cima. Bora, segue a gente nas redes sociais. Papo de Importante, rua. Papo de rua. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, viu? obrigado. Muito bom. Papo de rua. Papo de rua. Caminhando entre prédios, voz forte na batida. Bota caste na esquina, discussões sem medida. Dando voz aos anônimos no meio da avenida. Disruptivo no flow, nossa fala é sortida. É parceria, compromisso, improviso na quebrada. Ocupando a cidade, nossa voz tá espalhada. Polêmico, sim, mas sempre consciente. A cultura do povo, do emergente ao permanente. Papo de rua no concreto, a verdade. Em cada rima plantada, a raiz da cidade. Inclusão é a meta no podcast sincero. Trocando ideia franco, o espírito é severo. Vem, sente o ritmo na calçada. Diverte o som dessa jornada. Com a galera que nunca para. Papo de rua que a cidade embala. Falar da vida com amor e destemor. História, o microfone ganha cor. Papo de rua. Vem com a gente, colando na transmissão. Papo de rua, sempre olhando na missão. Sintoniza na frequência, nosso som é distinto. Cada verso é verdade, sem esconder no recinto. Papo de rua no concreto, a verdade. Em cada rima plantada, raiz da cidade. Inclusão é a meta no podcast sincero. Trocando ideia franco, o espírito é severo. É severo, é severo.